Oi, gente, boa noite. Meu nome é Marcela, eu sou uma das monitoras de literatura do GAP. E eu estou agora dando a continuidade, né, às escolas literárias. A gente viu com Silvana Barroco e Arcadismo, Quintino também, trouxe a literatura. E a gente vai ver hoje romantismo. Assim, é um pouquinho grande o romantismo, não vou mentir. E a gente vai ver poesia e prosa, aí vai ser um pouquinho trabalhoso, mas no final vai dar tudo certo, então nem se preocupem. E, assim, é só prestar atenção porque é muito importante o romantismo para as próximas escolas literárias, sabe? Então é muito bom a gente prestar atenção nelas. Então vamos lá. A primeira pergunta, quando a gente escuta falar de romantismo, é aquilo, né? Você se considera uma pessoa romântica? Assim, pessoas românticas, né? A gente que ama aquele filme de romance, que ama dar flores, receber flores e tudo mais. Mas tem a ver com o romantismo que a gente vai falar aqui? Então, tem a ver, assim, não tudo, né, mas um pouco. O romantismo que a gente vai ver aqui é um pouco mais, mas essa questão do sentimentalismo, do subjetivismo, isso vai ser abordado também pelo romantismo como escola literária, tá bom? Que foi esse mesmo significado. Então, a gente vai ver um pouquinho mais de como esse romantismo, como movimento literário, surgiu. A gente sabe que é muito mais do que só sentimentos, né? Ele vai trazer esses sinais da nova burguesia que está surgindo, que vai chegar ao poder na França durante o século XIX. Então, vamos focar nisso. Aí, relembrando um pouquinho lá passada, bem rapidinho assim. A gente viu sobre o barroco e arcadismo, né? Ou seja, com Silvana, e que o barroco traz uma linguagem mais exagerada, com temas religiosos, instrumentos mais complexos, e o arcadismo vai ser uma linguagem mais simples, menos rebuscada. Mas é aquilo, o arcadismo não vai trazer uma ruptura tão grande do ponto de vista estético em relação ao barroco. Vai ser revolucionário do ponto de vista ideológico, mas o que vai representar mesmo a revolução é o romantismo, tá bom? Então, o romantismo vai criar uma arte verdadeiramente nova, de acordo com os novos padrões do público consumidor, que é a nova burguesia. Massa? Então, só trazendo essa comparação entre o arcadismo e o romantismo. No arcadismo, a gente vai ter o predomínio da razão e não da emoção, o objetivismo, o universalismo em relação ao romantismo com o nacionalismo, uma maior concepção formal, o romantismo não vai ser assim. Então, o vocabulário vai ser com influência lusitana e o romantismo não vai ser brasileiro, vai ser a identidade nacional que vai ser valorizada e vai imitar a cultura clássica greco-latina, o arcadismo, mas o romantismo vai valorizar a cultura popular. E o arcadismo vai ter a natureza como pano de fundo, mas no romantismo a gente vai ver, vai ter alguns textos que eu trouxe, que vai mostrar que essa natureza vai interagir com o lírico, tá bom? E no arcadismo vai ter uma busca pelo equilíbrio e racionalismo, diferente do sentimentalismo do romantismo. Massa? Então, o que é importante a gente entender? O contexto histórico. Literatura é maravilhosa porque sempre está se relacionando com tudo que está acontecendo no mundo. Então, entender história, principalmente história, é algo essencial para a gente entender os movimentos literários, tá bom? Então, como é que surgiu esse romantismo na Europa? A gente sabe que o romantismo surgiu a partir do impacto da Revolução Industrial, do Iluminismo da Revolução Francesa, embora esse romantismo seja meio que contra essa racionalidade pregada pelo Iluminismo, tá bom? E ele vai valorizar a sensibilidade mais. E vai ser uma arte feita para essa nova classe em ascensão, a nova burguesia. Aí vai surgir no final do século XVIII até meados do século XIX. Ele vai persistir. E como é que surgiu esse romantismo na Europa, né? A gente se pergunta, gente, mas como é que ele surgiu? É sempre bom dar um marco, né, nos movimentos literários para como eles surgiram, né? Então, tu começa com esse livro, que é Os Sofrimentos de Jovem Verde, e é muito interessante o livro, e, assim, é a história, que é romance epistolar. Eu frisei aqui epistolar para vocês já saberem, quando vocês virem em algum lugar falando de epistolar, que se refere a cartas, tá bom? Então lembrem disso. No qual o jovem Werber conta ao amigo William a história de seu amor impossível pela bela Charlotte, prometida em casamento para outro. Eu não vou dar spoiler, mas é um livro que, quando foi lançado, fez muito sucesso, em 1774. E quando ele foi lançado, gerou um efeito, o efeito Werder, que depois vocês podem pesquisar, mas foi assim, foi um marco para a época e abriu esse romantismo. Vai influenciar não só o romantismo europeu, como o nosso romantismo, tá bom? Então, isso aqui eu trouxe um trecho dele, mas claro, eu não vou ler tudo pelo tempo. Mas é um trecho dele, que eu vou ler essa segunda parte, que é uma das cartas. Ele fala assim: quando a bruma do vale se levanta à minha volta, e o sol altaneiro descansa sobre a abóbada escura, impenetrável da minha floresta, e apenas alguns escassos raios deslizam até o fundo do santuário, ao passo em que eu, deitado no chão entre a relva alta, na encosta de um riacho, deslumbro no chão 1000 plantinhas desconhecidas. Vocês estão vendo aqui
Ele vai trazer esse sentimentalismo, essa subjetividade, e ao mesmo tempo ele vai interagir com a natureza, que ele fala impenetrável da minha floresta, que ele fala do riacho, onde ele está e tudo mais. Ele não está só falando do riacho, ele está lá no riacho, está falando, está interagindo com aquele ambiente, tá bom? Então isso é uma das características que a gente vê do romantismo no livro do Sofrimento de Jovem Verde. Aí, romantismo no Brasil. Como eu disse, mais uma vez, a gente tem que entender a história. História é essencial para a literatura e faz parte de um contexto, assim, o contexto literário faz parte desse contexto histórico, tá bom? Então, a nosso romantismo vai começar depois da independência, alguns anos depois, em 1822, e, mais uma vez, é essencial entender a história. Por quê? Porque Napoleão vai estar invadindo Portugal e, na expansão, né, napoleônica, ele vai, na expansão da França, ele vai querer invadir vários países da Europa. E um deles é, assim, claro, a Inglaterra e tudo mais. A Inglaterra tem influência muito grande nessa época na Europa toda. E ele vai querer invadir a Inglaterra e vai exigir que países, assim, não comprem mais da Inglaterra e tudo mais. E Portugal se recusa a isso, entendeu? E a Inglaterra apoia Portugal. E a coroa portuguesa, por isso, vem para o Brasil em 1608. E o Brasil é levado de colônia a Reino Unido, a Portugal e Algarves, tá bom? Então, é importante entender o porquê ele parou de ser colônia e virou Reino Unido e veio para cá a coroa, porque vai trazer mudanças que vão influenciar o romantismo. Então, vão ter criações de escolas de nível superior, fundação de museus, bibliotecas públicas e tipografias. Tipografias são umas máquinas que vão ajudar a imprimir o papel, sabe? Vão facilitar essa impressão e produção em larga escala de vários livros, vários textos. Então, vai facilitar muito nessa época a disseminação da leitura para o novo, inclusive para a nova burguesia, né? Para essa nova vida cultural que estava surgindo no Brasil, esse novo público leitor. Então, isso vai influenciar muito o romantismo. E qual é o marco do nosso romantismo? O marco do nosso romantismo é a obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, de 1836. Então, a gente tem que, tá, assim, é bom saber desses marcos para a gente entender mais sobre esse movimento. E como é que é o livro? Então, o livro é dividido em duas partes, então ele vai ter 43 poemas sobre vários temas da primeira parte dele, e vai trazer impressões sobre a fantasia, sobre lugares, fatos, sobre a poesia, sobre várias coisas. E, nesse caso, o Gonçalves, ele vai descrever vários lugares onde ele passou, Bélgica, Suíça, França, Itália. Então, tem hora que no livro ele fala, aqui em Roma, sabe? Então, ele vai trazer isso. É engraçado porque, na época, ele fez muito sucesso por trazer isso, esses vários lugares. E é como se hoje em dia a gente visse um vídeo no YouTube de alguém falando sobre um país, sabe? E a gente ficasse maravilhada, assim, querendo visitar pelo fato de estar vendo. É a mesma coisa que Gonçalves fez na época e fez muito sucesso entre os jovens. E a segunda parte é quando ele vai trazer essa parte da saudade, evocando o poema Pátria e tudo mais. E a gente vai ver que isso é buscado, sabe? Esse subjetivismo, essas impressões. E também a vocação à pátria, né, esse amor à pátria, é evocado por outros poetas românticos. Então, a poesia. Agora a gente vai entrar na aula propriamente dita assim, né, na poesia e na prosa. A poesia, é importante a gente entender que ela é dividida em três gerações. A primeira, que é nacionalista, indianista e religiosa, e na segunda e na terceira. A segunda é o egocentrismo exacerbado, o pessimismo e a atração pela morte. E a terceira é o grupo Pondoreiro, que é uma poesia mais política e social, tá bom? É bom a gente saber dessa divisão para a poesia. Para a prosa já é outra divisão. Então, para essa poesia, a gente tem a primeira geração, que a gente tem como destaque Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Como a gente viu, Gonçalves de Magalhães vai introduzir o romantismo no Brasil, mas é Gonçalves Dias que vai solidificar esse romantismo. Ele vai trazer essa política mais, essa literatura mais nacionalista, indianista, religiosa, tá bom? Então é bom a gente saber disso, que esses dois são os principais representantes dessa primeira geração. E como é que é essa poesia de Gonçalves Dias, né? Que a gente está falando dos poetas românticos, primeiramente, depois a gente vai para a prosa. Como é que era essa poesia? Ela era voltada para o índio, como a primeira geração é caracterizada, né? Voltada para o índio, para a natureza brasileira, era valorizada, a linguagem mais simples, acessível. E é uma poesia que ele vai ser dividido em três partes, né? Assim, ele vai trabalhar com a poesia religiosa com fundo panteísta, então ele vai trazer a manifestação divina na natureza. Ele vai trabalhar com a poesia lírica também, então vai trazer o amor não correspondido, sabe? A pátria, temas comuns. E a poesia épica, que é, assim, a que mais se destaca, que é Juca Pirama. E eu trouxe até um trechinho, que é uma história muito interessante, que é de um índio
que ele cai nas mãos de uma tribo, né, chamada os Timbiras, e ele é capturado, e assim, quando ele é capturado por essa tribo, meio que ele é solto porque ele diz que tem que cuidar do pai que é cego e doente. E a tribo vai, mas ele promete, vou votar. Aí ele promete que vai votar. A tribo vai e faz, tudo bem, já que você vai votar, ok. Mas depois que o pai dele morresse e tudo mais, né? Não seria agora. Mas ele voltaria para lutar. Aí passa o tempo e, assim, ele volta para casa para cuidar do pai. Só que o pai sente que esse ritual que iam fazer para matar ele e tudo mais, tinha algumas tintas, algumas coisas que usavam. E o pai sente esse cheiro. E chama ele de covarde e tudo mais. E é quando ele volta, mesmo assim, com o pai doente, ele volta para lutar pela, assim, né? Pela nação, trazendo esse índio como herói, sabe? Então ele tá aqui, és livre, parte e voltarei. Aí ele disse, sim, voltarei, morto meu pai. Então ele voltaria quando o pai dele tivesse morrido, mas não é isso que acontece. Agora a segunda geração, né? Que é muito importante a gente ver, que é uma geração ultra romântica, chamada, tá bom? A primeira é nacionalista, a segunda é ultra romântica. E essa geração ultra romântica tem como inspiração o Lord Byron, que ele é um poeta também. E ele vai fazer toda essa questão sentimental, sabe, pessimista e tudo mais. E como destaque, a gente tem Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Esses três primeiros são os que mais se destacam. E como característica dessa geração, a gente tem distanciamento da geração anterior, um protesto contra o mundo burguês, então eles vão viver entediados, pessimistas, vão falar sempre deles, e vai ter essa visão dualista, sabe? E o medo de amar, e o egocentrismo, e eles vão ficar à espera da morte, tá bom? Então essa é a característica da segunda geração, que é a ultra-romântica. E vamos ao primeiro representante, né, que é Álvares de Azevedo, que é o principal autor ultra-romântico. Ele vai morrer aos 21 anos, muito jovem, e um acidente de cavalo vai trazer as complicações que vão levar ele à morte aos 21 anos. E ele vai estar tanto na poesia quanto na prosa, tá bom? Então, fixe esse nome, Álvares de Azevedo, que é muito importante a gente saber dele. E ele vai trazer uma poesia com dualismos e ironia. Então, como eu disse, eles vão criticar essa burguesia, né? Essa classe social. Então, dá para ver aqui essa primeira poesia dele, soneto, e essa aqui traz a ironia. O da esquerda, que eu frisei, é mais para trazer esse medo de amar, sabe? Eles vão se referir também à pessoa amada como virgem, anjo, sabe? Eles não vão dizer o nome dela, nem nada. Entende assim, era a mais bela, o seu palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo. Tá vendo? Ele não fala o nome dela. E a gente vai ver mais pra frente que tem poetas que falam o nome da mulher, entendeu? E esse aqui, o da direita, é onde ele trabalha a ironia, que ele fala assim, como dormia, que sono profundo, tinha na mão o ferro do engomado, como roncava uma viose pura, quase caindo na rua desmaiada. Então, ele traz essa questão também desse cortejo, sabe, exagerado e tudo mais. E traz ironizando, né? Ele quase caindo na rua desmaiada. E Cassimiro de Abreu. Cassimiro é muito tranquilo, é assim, a poesia é bem comportada e é um dos mais populares. Acho que vocês já ouviram, assim, também em outras aulas de literatura, vocês já viram uma das poesias dele. E ele tem uma abordagem muito preciosa, assim. Não traz o amor em conjunto com a morte. A gente viu em Álvares de Azevedo que o amor dele tem conjunto com a morte, sabe? Mas Cassimiro de Abreu, meu Deus, tranquilidade. Aí ele vai abordar o amor de forma mais disfarçada, sabe? Com medo mais disfarçado. Então, por exemplo, meus 8 anos, ele diz assim, que saudade que eu tenho da hora da minha vida, da minha infância querida. Sabe? Uma literatura mais, assim, mais graciosa. E esses segredos, ele fala assim, eu tenho os amores que é os que eu os não tinha nos tempos antigos. Amor não faz mal. As almas têm paixão como a minha que digam, que falem em regra geral. A flor de invenções é moça e bonita. Então ele traz essa poesia mais assim, sabe? Mais graciosa. E não traz em comparação essa dualidade com a morte e tudo mais. A poesia de transição de Fagundes Varela é interessante porque ele realmente traz essa transição da segunda para a terceira geração, tá bom? Então ele vai trazer, assim, vai trabalhar nacionalismo, vai trabalhar essa questão do pessimismo, mas ele vai também trabalhar a questão da crítica à escravidão, tá bom? E ele é um autor carioca que, ao perder o filho, se pegou pro álcool. É importante porque essa poesia deles meio que reflete a vida deles, né? O que eles estão passando no momento, por isso esse pessimismo, sabe?
E essa segunda geração, e esse Fagundes Varela, que vai fazer essa transição para a terceira geração, vai fazer a crítica à escravidão, sabe? Vai defender o índio, a pátria. Aqui, por exemplo, aqui um exemplo do pessimismo dele, né? O exilado está por toda parte, passei tristonho dos salões no meio, atravessei as turbulentas praças, curvando ao preço de uma sina escura. As turbas contemplaram-me sorrindo. Então, o exilado está por toda parte, ele traz essa visão pessimista, tá bom? E a última geração da poesia romântica é a geração condoreira ou goana, tá bom? É interessante falar que a inspiração deles foi Vitor Hugo, por isso que o nome é Ugoana. Não se fala tanto Ugoana, se fala mais condoreira, a gente ouve muito falar, mas tem também esse termo, pode ser Ugoana, que é por causa desse livro, Os Miseráveis, de Vitor Hugo, que ele vai trazer a história da população pobre, operária na França, e vai falar sobre as desigualdades sociais que elas estão passando e tudo mais. Então, isso vai ser pano de fundo, vai ser uma inspiração para o maior destaque, que é Castro Alves, tá bom? Então, ele vai fazer uma poesia social, comprometida com a causa republicana, e vai se deslocar do eu, daquele falar de si, das gerações anteriores, para falar do assunto, que é a escravidão, né? O movimento abolicionista e tudo mais. E por que condoreirismo, né? Aqui tá, eu botei aqui a imagem da ave, que é o condor, e é interessante porque, como é uma ave que voa sozinha e a longas distâncias, eles disseram que eles seriam meio que como essa ave. Então, vão enxergar grandes distâncias e vão guiar os homens para a justiça e a liberdade, tá bom? Através dos textos. Então, o principal representante, que é Castro Alves, que é o poeta dos escravos e é a principal, né, o principal autor dessa expressão condoreira brasileira, e vai ter uma postura crítica e realista. E, além da poesia lírica, nesse caso dele, a poesia lírica, ele já vai trazer a corporificação, a amada vai ter um nome, sabe? E vai ter uma poesia social, com o poema Navio Negreiro, tá bom? Que é um dos mais famosos. Então, aqui, ó. Essa poesia social, essa poesia crítica, ele fala aqui no Navio Negreiro. Estamos em pleno mar, doudo do espaço, brinco luar, dourada borboleta. E as vagas, após eles, correm. Cansam como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espumas de ouro. O mar, em troca acende as ardentias, constelações do líquido tesouro. Então, isso está trazendo o que os escravos estão passando naquele momento, sabe? E, além disso, ele traz essa poesia lírica. Por exemplo, aqui, Boa Noite, Maria. Vocês viram como é diferente das outras gerações? Você fala, boa noite, anjo, boa noite, lindo, boa noite, amada. E não, ele vai trazer, boa noite, Maria, eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria, é tarde, é tarde. Não me aperte assim contra teu seio. Então, essa é uma característica de Castro Alves, tá bom? Então, ele vai trazer essa corporificação, esse amor com o nome da pessoa amada e o Navio Negreiro, que é a poesia social. Mas, destaque para ele é a poesia social com o Navio Negreiro, tá bom? A gente tem que saber disso. E o último representante, né, dos poetas do romantismo é Souza Andrade. Assim, ele está envolvido com a causa abolicionista e republicana, mas ele não, assim, é falado, mas não é tão falado, porque ele vai ter uma ideia diferente de como esse sentido de pátria do romantismo, porque ele vai se defender as três Américas como uma pátria só. Então, ele tem essa diferença dos outros. Mas, assim, os três principais foram aqueles, tá bom? Então, falei muito, gente, perdão. Mas vamos lá. A gente viu a poesia romântica, que é dividida em 3 gerações, tá bom? Primeira geração indianista, segunda geração ultrarromântica e terceira geração condoreira. É sempre bom, a gente tem que entender a diferença dessas gerações, os principais representantes, tá bom? As características delas, porque vai influenciar muito os próximos movimentos literários. E sempre que eu tiver nos próximos movimentos literários com vocês e tudo mais, eu vou sempre tentar retomar esses antigos, tá? Porque, claro, não fixa de primeira, assim. É bom a gente sempre estar revisando, então eu sempre vou estar lembrando vocês, tá bom? E agora a gente vai entrar na prosa romântica, que é bem tranquilo entender também, e tomara que vocês gostem, né, da continuação, né? Da parte 2 da aula. Então, é engraçado, assim, que hoje em dia a gente tem Netflix, a gente tem televisão, YouTube, a gente chega assim, um instante Amazon, essas coisas assim, né? A gente consegue, assim,
assistir as coisas, passar o tempo, tranquilo, né? Assim, você, ou se não você quiser ler, tudo bem. Mas assim, a gente consegue passar o tempo tranquilo. Mas e antigamente, no século XIX, início do século XIX, né? Como é que era esse passar o tempo? Que não tinha TV, não tinha rádio, não tinha essas coisas. Então, como é que era feito tudo isso? Pelos jornais. A gente tinha os chamados folhetins dentro dos jornais, então era como se fosse uma novela dentro do jornal. Então, todo, todo dia ia ter um capítulo diferente nesse folhetim, tá bom? Então, foi assim que as pessoas que tinham um certo grau de instrução, e a nova burguesia, no caso, iam começar a se divertir lendo esses folhetins. E é aí que surge a prosa romântica aqui no Brasil. Mas vocês entenderam direitinho? Não, assim, é tudo por causa do folhetim, nos jornais, isso vai disseminar. E aquilo, como eu disse no início, a tipografia vai facilitar essa disseminação, tá bom? Então, o romantismo, como é dividido a nossa prosa? A gente tem romance dianista, regionalista urbano e a prosa gótica. Sim. É diferente da poesia, então por isso a gente tem que saber qual é a divisão da poesia e qual é a divisão da prosa, tá bom? Na prosa, a gente vai ter esse romance dianista que vai valorizar o índio, aborda a natureza, sentimentalista. O regionalista que vai trazer essas diversidades regionais do Brasil, de cada região do Brasil. Romance urbano, que vai abordar a vida cotidiana da burguesia. E a prosa gótica, que tem uma literatura mais fantasiosa, que vai abordar a morte, a loucura, os sonhos, tá bom? Então, romance dianista, qual é o principal representante? José de Alencar. A gente tem que saber disso, porque cobram muito José de Alencar. E ele é muito, são muitos livros que ele fez, né? Ele é bem expressivo, a literatura dele. Ele vai trazer essa questão do índio sendo valorizado, vai abordar a natureza, vai ser sentimentalista. E as principais obras são o Guarani, Iracema e o Birajara. Mas, assim, eu vou focar muito, assim, nas que são muito faladas, que é o Guarani e Iracema. Qual é a história de Guarani, né? O Guarani foi publicado em 1857, na forma de folhetim, e vai contar a história de Dom Antônio de Maris, que é um português que vai vir para o Brasil, e ele vai trazer a família, Dona Laureana, Cecília e Diogo, que são os filhos dele. E Isabel, que é filha desse português com a Índia, mas ele diz que é sobrinha dele, e Dom Álvaro Sá, que é um cavaleiro. Aí tudo certo. Só que a obra vai girar em torno de vários acontecimentos. Então vai ter o amor de um índio, que se chama Peri por Cecília, o amor de Isabel por Álvaro, e o amor de Álvaro por Cecília. Então, vai tratar disso tudo no livro. Inclusive, o livro é muito bom. Se vocês puderem ler, leiam. E é muito bom o livro, gente. O segundo livro que ele aborda muito é Iracema, né? Que abordam muito em vestibulares. Que vai narrar a lenda da história do Ceará. Ou seja, José de Alencar criou essa lenda, trazendo como surgiu o Ceará. Então, para ele, o Ceará surgiu do amor entre Iracema, né? Que é o anagrama de América. O anagrama é quando eles trocam as letras, mas vocês percebem que as letras de Iracema e as letras de América são as mesmas? Então, isso é um anagrama. Trocando as letras de Iracema, se forma a palavra América. E do guerreiro português Martim, né, que estava em expedição no Brasil, então eles se relacionam, têm filhos e vai dar origem à civilização brasileira. Então, José de Alencar, com esses livros, é um dos principais representantes desse romance indianista, tá bom? O nacionalista, o regionalista já é com o Visconde Taunay, tá bom? E vai trazer essas diversidades regionais do Brasil. E qual é o principal representante? Inocência. Acho que da prosa romântica, o mais cobrado é José de Alencar. É um dos que mais se destaca, assim. E vocês não vão ver tanto Inocência, mas eu trouxe o livro porque é muito interessante as histórias do livro. Sempre que eu estava estudando literatura, quando o professor começava a falar, tal livro, história assim. E claro, eu não vou dar spoiler pra vocês, não se preocupem. Mas quando ele começava a falar, tal história assim, tal história tal. Aí eu já ficava assim, sabe? Com o olhinho já aberto, assim, pra querer estudar mais a matéria. Que eu achava muito, muito incrível quando ele contava a história e casa com o período, sabe? E assim, casa com as características do período. Então, e do que ele tá falando. Por isso que eu gosto de trazer essas histórias, sabe? Então, esse romance regionalista, Inocência, vai trazer a história de um amor impossível entre Cirino, que é um prático de farmácia, que vai se dizer médico, e Inocência, que é essa história se passa no sertão do Mato Grosso. É regionalista, né? Então, sertão do Mato Grosso. E ela é filha de Pereira. Mas Inocência não pode
se ter nada com Cirino, porque ela é prometida a outro, e o livro faz se desenrolar a partir daí, o que vai acontecer, o pai dela, e os regionalismos do Mato Grosso e tudo mais. Também é muito incrível o livro. Assim, eu li, claro, o Guarani, mas não li Inocência. Mas pretendo ler Inocência depois dessa. E é muito bom, gente. E o romance urbano, como eu disse. Esse romance urbano, que vai falar da vida cotidiana burguesa, vai ser um dos que vai fazer mais sucesso. Que assim, como eu disse, né? Vai ser a burguesia que vai estar surgindo. Então, quando você fala do que está acontecendo na burguesia, aí que a burguesia vai se empolgar e vai querer ler. E os livros são muito bons também. Então, quais são os destaques? Manuel Antônio de Almeida, Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar. Eu vou ler os livros que cada um escreveu, né? Cada um deles escreveu. São livros incríveis também. Eu consegui ler os livros e, assim, perfeitos. E o de Joaquim Manuel de Macedo é a Moreninha, né? O que se destaca. De Manuel Antônio de Almeida é Memória de Sargento de Milícias. E José de Alencar é Lucila e Senhora. Então vamos pro primeiro, né? Joaquim Manuel de Macedo com essa Moreninha. E foi um livro, assim, que fez sucesso na época também. E, mais uma vez, né? Retrata a burguesia, por isso que fez sucesso. Então o livro vai contar a história de um grupo de amigos, Fabrício, Leopoldo, Augusto e Felipe, e eles vão até a casa da avó de Felipe passar um tempo lá. Daí Felipe vai apostar com esses amigos que eles vão se apaixonar pelas primas dele ou pela irmã dele, Carolina. Aí Augusto aceita a aposta. Ele disse que se ele perdesse, se ele se apaixonasse por Carolina, ele escreveria história. E a gente sabe que quem escreve a história é realmente Augusto. E a grande questão... Eu não vou dar spoiler, gente. A grande questão é que Augusto, anos antes de conhecer Carolina, prometeu se casar com outra. Então, é aí que vai girar em torno do livro, sabe? Como é que vai acontecer? Eles vão ficar juntos ou não, sabe? Então, mais uma dica, e é um livro muito bom também. O segundo representante, que é Manuel Antônio de Almeida, e ele traz Memória de Sargento de Milícias, né? Que é uma narrativa situada na época de Dom João VI. Esse livro é muito bom. E é quando o Meirinho, chamado Leonardo Pataca, vem para o Brasil. Aí ele vem no navio e conhece Maria das Hortaliças. E ela engravida dele. E o nome do filho deles, que vive no Brasil, que nasce no Brasil, é Leonardo Filho. E Maria foge para Portugal. Ela termina fugindo para Portugal com outro homem. E na separação, o menino Leonardo Filho é criado pelo padrinho e pela madrinha. E um é barbeiro, né? Ele é barbeiro e a madrinha é parteira. E as travessuras deles são ser narrativa, da infância até a idade adulta. E esse livro é muito bom. Sério, vocês vão gostar. E esse aqui é um dos meus favoritos, que esse livro é incrível. E mais um representante do romance urbano, né? José de Alencar, com o livro Senhora. Tem Lucila também, mas Senhora é um dos muito, que são muito bons, assim. Que é assim, é a Aurélia, né? Ele conta a história de Aurélia, que é uma menina que é órfã, uma moça, né, que é órfã. E ela é pobre e tudo mais. E ela fica noiva, ela é tida como pobre, né, no livro. E ela fica noiva de Fernando Seixas. Que ele quer, assim, ficar rico de todo jeito, sabe? Ele gosta dela, mas ele quer ficar rico. E ele acaba, minha gente, ele troca ela por outra mulher mais rica que ela. Aí, o tempo passa. E a Aurélia não quer ficar com ninguém e tudo mais. Só sei que a avó dela vai morrer. Ele morre e deixa uma herança milionária para ela. E ela vai se tornando uma das mulheres mais, assim, cortejadas, né, no Rio de Janeiro. E até que ela não quer ninguém, né? Só que ela oferece, manda dizerem a Seixas que estão oferecendo um dote muito grande para casarem com ele. Aí, mas não é dito quem é. Aí ele fica, ok, mas e ele aceita, né? Ele queria, né, dinheiro e tudo mais. E ele aceita. Só que a condição é que seja revelado, né? Dizem a ele que vai ser revelado quem é no dia do casamento. E é aí que, sim, eles se casam, ela compra ele, né, Fernanda? E eles se casam. E na noite de núpcias, a Aurélia vai e mostra o desprezo todo por ele e tudo mais. Eu não vou dizer o final do livro. Não vou dizer o final do livro. Né? Mas, quando vocês lerem, se vocês tiverem lido, pode falar comigo, que eu adoro esse livro. E pra gente debater o final. E, claro, teve até novela, Essas Mulheres, que vai trazer um pouquinho essa história aqui de senhora. E essa daqui do Canto Direito. E é uma novela também muito interessante. Eu gostei também. Mas o livro é muito incrível. Vocês vão gostar. E a prosa gótica.
a prosa gótica que é de Álvares de Azevedo e Bernardo Guimarães, tá bom? Então ele vai trazer os principais representantes são esses. Vai trazer a literatura fantasiosa, vai abordar a morte, a loucura, o sonho. E vai ser uma prosa marginal, sabe? Não vai ter tanta repercussão. Por isso que mais no livro vocês vão ver as 3 primeiras, tá bom? Essa prosa gótica não vai ser tão trazida assim não, mas fez parte também da prosa romântica. E a principal obra que eu trago é A Noite na Taverna, né, de Álvares de Azevedo. Vocês viram que Álvares tá tanto na poesia quanto na prosa, né? Então é muito importante a gente saber esse detalhe dele. Ele é um representante muito, assim, ele participa muito do romantismo, tá bom? Então, o romance dele, o romance urbano, eu errei, gente, o slide, perdão, mas é a prosa gótica, e é uma obra que vai abordar o absurdo. Sim, é um absurdo. Esse livro, Noite na Taverna, é um livro, mas é um conjunto de contos. E no primeiro capítulo, um narrador, né, em terceira pessoa, ele vai apresentar um ambiente, dizer que é uma taverna com bêbados e loucos. E que, assim, uma taverna frequentada por homens bêbados e loucos. E no dia vão ter homens que vão estar na mesa bebendo, conversando e tudo mais. Daí, depois de muita bebida, né? Vai ter todo mundo bêbado. Eles começam a falar um episódio da sua vida. E esses episódios vão ser os capítulos que vão dar nome, que levam o nome do narrador personagem. E essas histórias, minha gente, essas histórias são um pouco pesadas, eu não vou mentir. Que eu já parei para ler, mas são um pouco pesadas, assim, sabe? Então, cuidado, né? Porque assim, e elas vão narrar, são todas fantásticas, envolvem acontecimentos trágicos, amor, morte, vícios, crimes. E é muito pessimismo. Assim, é um livro pra gente. É um representante da prosa romântica, tá bom? Então é bom a gente ter ciência do livro e a importância dele para o romantismo. E, gente, foi isso. Esse é o livro que eu uso, o William Cerezo e Teresa Cochar, que tem muita coisa assim, se vocês puderem. Se não, qualquer coisa, tiro foto, mando pra vocês. Não sei se eu posso falar isso, acho que posso no YouTube. Mas pode pedir que eu mando, assim, o PDF do livro, tranquilo. Que é muito bom o livro mesmo, sério, vocês vão adorar. E obrigada, gente, mais uma vez, tá bom? O resultado do sorteio, que Silvana sorteia sempre tá sorteando livros, foi Guilherme Souza. E Guilherme, parabéns, ganhou o livro. E você tem 7 dias para entrar em contato para pegar o livro, tá bom? Então pode entrar em contato comigo ou com Silvana. Tá bom, gente? Obrigada por uma aula, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê em mais algumas aulas que vão ter mais pra frente. E não deixem de estudar o assunto, porque é muito importante, tá bom? Assim, entender o romantismo é essencial para os movimentos a seguir que vão vir. E é muito bom esse movimento literário. E qualquer dúvida, podem falar comigo, sério, de verdade. E eu vou fazer fichas com questões também, resumos, para vocês entenderem mais um pouquinho sobre o romantismo, tá bom? Tchau, gente. Obrigada.